Olá pessoal. Bom, eu gostaria de fazer com vocês agora um exemplo sobre aquela questão, né, quando a gente tem uma função definida por partes e a gente quer reescrever essa função utilizando a função degrau, né? A gente quer mudar a forma de apresentação dessa função. Bom, como a gente conversou em aula, né, essa representação ela é importante quando a gente aplica a transformada de Laplace, né? Porque se a gente tem muitas vezes, né, a gente quer resolver, né, sendo mais específico, né, uma equação diferencial, e aquele termo fonte onde aparece a função, muitas vezes ela é uma função definida por partes, certo? E, e essa função, ela escrita dessa forma, ela não ajuda muito, né, quando a gente está utilizando a transformada de Laplace. Então o que acontece é que a gente tem que utilizar a função degrau para representar essa função, que vai ficar mais fácil. Bom, essa é minha gata, ela vai ficar miando aí o tempo todo. Enfim, né? Espero que ela pare. Bom, mas então vejam o seguinte, ó. Vamos iniciar fazendo o gráfico dessa função que vai nos ajudar a entender o problema, tá? Então, essa função aqui, ela está definida como sendo, no intervalo de 0 a π, essa função ela vale menos t mais π. Isso significa que ela é uma reta, né, nesse intervalinho aqui. Ó. Observe que este intervalinho aqui é um intervalinho de 0 a π. Bom, aí depois a gente tem que no intervalo de π até 3π, ou seja, nesse intervalo aqui, ó, de π até 3π, nesse intervalo aqui, a função vale seno. Nesse pedaço aí, o gráfico do seno fica assim. Vocês podem conferir depois. Bom, aí depois a gente tem mais um pedaço, mais uma parte, né, da função. Então, no intervalo de menos nada, né, de 3π até infinito, nessa parte aqui, a função, então, ela vai valer t menos 3π. E aí, a Nina é fogo. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, nesse pedaço, a função ela vale t menos 3π. Então essa aqui é a reta deslocada 3π unidades para a direita. Ela simplesmente é assim, tá bom? Aí te dar um pause que eu vou dar comida para ela, ver se ela para. Só um pouquinho. Bom, então continuando. Bom, o que a gente vai fazer? Para resolver esse tipo de problema... eu não copiei o gráfico aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte, só vamos ter que fazer o eixo novamente. Vamos copiar e colar isso tudo aqui assim. Certo, eu quero sem isso. Bom, gente, para a gente conseguir resolver esse problema, né? Tem uma maneira que eu gosto de fazer que vou tentar explicar para vocês. Bom, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai começar construindo funções, né, que são uma espécie de função degrau, né, uma variação delas. E elas vão ser da seguinte forma. A nossa função ela está definida em três pedaços, né? Então, a gente tem três pedaços onde ela tem funções, onde a função f é definida de forma diferente. Né? A lei que rege a função é diferente. Então, a primeira delas ela tá construída, né, no intervalo de 0 a π. Então, nesse intervalo de 0 a π, a gente vai construir uma função que vale 1 nesse intervalo, e depois no resto inteiro vale 0. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa para as outras partes, né, da função. Então a gente tem que a segunda parte da função ela é não nula, né, nesse intervalo de π até 3π. Então eu vou construir uma função que seja 1 nesse intervalo e seja 0 no resto. Estão entendendo? E na terceira parte, então a função ela é diferente, né, das outras, no intervalo de 3π até infinito.
Então eu vou construir aqui uma outra função que seja zero no resto, né? E que no intervalo de 3π até infinito ela seja 1. Tá? Eu vou construir elas aqui e depois acho que vai ficar mais claro para você entender por que a gente faz isso. Bom, lembrando que a função degrau, né? A função degrau, ela é, bom, definida U de t, né? Essa função, a natureza dela, a definição da natureza não, a definição dela é assim, né? Ela vale 0 quando o argumento aqui é negativo e ela vale 1 quando o argumento é positivo. Bom, então se a gente olhar para essa função aqui, ó, se a gente olhar para a função degrau de t menos π, tá? Vou usar o menos π, estou usando o π por causa desse deslocamento aqui, menos porque a gente está deslocando para a direita. Então se a gente fizesse o gráfico deste carinha aqui, nós teríamos então 0 até chegar no π e 1 depois. Que não é exatamente o que eu quero, né? Eu quero o contrário. Só que para resolver esse problema é fácil, a gente resolve ele simplesmente invertendo aqui dentro. Ó. A gente vai ter agora então π menos t. Vocês vão ver que funciona. Porque pensa comigo, ó. Aqui está o π. Se o t for maior do que π, então o argumento vai ser negativo e a função vai ser zero. Tem que trocar a cor aqui. A função vai ser zero. Enquanto que se o t for menor do que o π, então o argumento aqui é positivo e a função vai valer 1. Certo? Se a gente entendeu isso, então a gente entendeu que essa função aqui, ela nada mais é do que U de π menos t. Bom, eu vou pular essa segunda, vou para a terceira, que é mais fácil. Ó. Essa terceira aqui, ela é simplesmente a degrau deslocada. Ela é t menos 3π. De acordo? Por definição. Então, molezinha. Agora essa segunda aqui, que é a se é para dizer que é mais difícil, é essa daqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui os eixos, mais 2 eixos, que a gente vai fazer 2 miniaturas, para a gente tentar entender como que a gente chega nela. Bom, então aqui está o π, aqui está o 3π. A gente vai enxergar essa função aqui, esse gráfico, né, como sendo o resultado da subtração de duas outras funções. Vê se vocês concordam comigo que se eu pegar essa daqui, ó, essa função ela é 0 até o π e depois ela vale 1. E essa outra aqui, ela é 0 até chegar ao 3π e depois ela vale 1. Bom, se eu pegar e subtrair uma função pela outra, eu vou obter exatamente essa aqui que eu quero. Vejam bem, ó, com a primeira parte as duas são 0, então se eu fizer a de cima menos a de baixo, se eu fizer essa menos essa, eu vou ter exatamente 0, que é o que eu quero aqui, né? Agora, se eu tiver nessa parte do meio, eu vou ter 1 menos 0. 1 menos 0 vai dar 1, que é o que eu quero aqui. E se eu tiver no terceiro pedaço, eu vou ter 1 aqui e 1 aqui. Se fizer uma menos a outra, vai dar 0, que é o que eu quero nesse pedaço aqui. Bom, então a pergunta é como são essas funções? Bom, essas funções elas são a degrau, né? As duas são degrais deslocadas. A de cima é t menos π e a de baixo é u de t menos 3π. Ok? Então o que acontece é que essa função aqui ela é a degrau de t menos π menos a degrau de t menos 3π. Bom, aí o que acontece? Se nós já encontramos essas três funções aqui, para reescrever a função f agora fica muito fácil. Porque então, deixa eu copiar ela aqui de cima para a gente enxergar direitinho. Deixa eu vir aqui, deixa eu fazer assim. Vou copiar essa daqui. Trazer ela aqui para baixo. Ó, nossa função f era assim, né? Então agora eu vou reescrever a função f utilizando a função degrau. Então f de t
Errei de novo, tá? Deixa assim. A f de t vai ser igual a quanto? Bom, a gente tem aqui essas três funções que nós construímos, né? Então, a gente vai ter aqui, na primeira parte, vou colocar aqui em vermelho que foi que nós utilizamos, nós tínhamos assim, ó, degrau de π menos t. Aí depois nós achamos aqui a degrau de t menos π menos a degrau de t menos 3π. Isso aqui tudo é uma coisa só. E depois aqui a gente vai ter então ainda a degrau de t menos 3π. Vou ter que reduzir isso aqui. Acho que não. Só puxar esse aqui um pouquinho para o lado para dar espaço. Então, vejamos o seguinte, ó. Então, a nossa f de t vai ser igual. Essas funções aqui, ó, essas funções que nós construímos, vocês podem ver o seguinte, ó. Se eu tiver, como é que eu posso fazer aqui para vocês enxergarem direitinho o que eu estou falando? Deixa eu colocar aqui uma reta para ajudar a gente a se localizar. Vou botar em amarelo agora. Ó, vou fazer assim. Ó, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem três funções, tá? Vocês vão ver que, dependendo do intervalo que a gente está, vou chamar esse aqui de intervalo 1, esse aqui de intervalo 2 e esse aqui de intervalo 3. Se a gente está no intervalo 1, a única função que é não nula é essa de cima aqui. Ó. Se a gente está no intervalo 2, a única função que é não nula é essa daqui. E se a gente está no intervalo 3, a única função que é não nula é essa daqui. E é mais do que isso, né? Não é que a função é só não nula, a função vale 1. Bom, se a gente tem isso em mãos, aí como é que a gente faz agora? Basta a gente escrever assim, ó, f de t é igual a menos t mais π, que multiplica a primeira daquelas funções, mais a segunda aqui, que é o seno de t, mais, que por fim, então a gente vai ter t menos 3π. Aí o que acontece? Ó? Se o t estiver no intervalo 1, essa função aqui vai valer 1, essa aqui vai valer 0, essa aqui vai valer 0. E aí vai acontecer que a minha função, f de t, vai valer essa primeira parte dela. Se eu estiver no intervalo 2, né, essa função aqui vale 0, essa função aqui vale 1, e aí então a minha f de t vai valer simplesmente o seno de t. Né? Essa aqui também vai valer 0. Né? Tá me entendendo? E se eu estiver no intervalo 3, essa aqui vale 0, essa aqui vale 0 e essa aqui vale 1. Então essa função aqui ela vai valer, aliás, a f de t, né? Ela vai valer simplesmente essa reta aqui que é t menos 3π. Então, essas funções definidas por partes dá para resolver sempre fazendo isso. E aí então a gente vai ter que a nossa função f de t, né, que é uma função definida por partes, ela pode ser reescrita, né, em termos da função degrau dessa maneira aqui. Tá? Não é uma expressão única, dá para escrever ela um pouco diferente, mas esse é um procedimento que funciona, olha, em muitos casos. Tá? Bom, gente, então espero ter ajudado vocês. Tá? Um abraço.